Oi, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês um assunto muito importante, que é um assunto sobre um líder de êxito. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, o diabo, ele não quer que nós sejamos um líder, e ele sabe que todas as pessoas já nascem líder. Então ele começa a influenciar, e o primeiro lugar que ele vai influenciar é na mente. E ele começa a trabalhar na mente, bloqueando a nossa mente para nós não conseguirmos atingir a nossa visão, nosso objetivo. E eu quero falar para vocês que nós precisamos passar por esta guerra através de muitas lutas internas. Nós precisamos entender que nós temos que ter visão. O líder precisa ter visão. A visão é a parte fundamental para um líder. Quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos ter a visão do que nós queremos fazer para Deus, do nosso propósito, do propósito em estarmos vivos, propósito em estarmos aqui adorando e louvando a Deus. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é sermos um líder com êxito. E para nós sermos um líder com êxito, nós precisamos entender que nós precisamos da visão. Precisamos estar com a visão dentro de nós. Precisamos liberar esta visão e assim bloquear as ideias do inimigo na nossa mente. E bloquear toda a invasão do inimigo quando ele diz que nós não podemos, que nós não temos chance e que nós não sabemos fazer. Precisamos entender que ser líder de êxito é aquele líder que realmente ele fecha as portas para que o inimigo não entre na mente. Então nós precisamos saber que existe uma essência da visão. Precisamos buscar essa essência, que é a habilidade de enxergar além do que os olhos físicos conseguem ver. Nós precisamos entender e passar a enxergar a nossa visão além da nossa vista, porque há uma diferença. A nossa vista é a nossa maneira de ver humana. Nós vemos, quando nós estamos vendo com a vista, nós estamos vendo as dificuldades, nós estamos vendo os limites. E quando nós estamos com a visão supera a vista. A visão começa a ver o futuro, a visão começa a ver a frente, lá na frente, o que vai acontecer. Porque a visão, ela trabalha junto com a fé. Então, a essência da visão é a fé, é ver o que está além. Nós precisamos saber fazer essa diferença, porque quando o cristão não faz a diferença entre a visão e a vista, o crente permanece na igreja por mais de 50 anos e não consegue liderar nada, não consegue fazer nada e vive dizendo que não sabe para que foi chamado, não sabe para que Deus chamou, não sabe o que realmente ele está fazendo ali, que é apenas o lugar dele é só sentar e receber. Então, quando você começa a trabalhar nessa essência da sua visão, a buscar essa visão de fé, você começa então a brilhar. Então, o verdadeiro visionário, o mundo imaginário das suas visões é mais real do que a realidade concreta ao redor deles. Tem uma história da Disney World, aquela pessoa que fez a Disney World. Aquele senhor, ele estava um dia sentado na praça, olhando para o morro. E ele olhava para aquela montanha e ficava olhando, e veio um que trabalhava com ele, perguntou, mas o senhor está vendo o quê? Ele disse, eu estou vendo tudo que vai acontecer naquela montanha. Eu estou vendo os playgrounds, estou vendo a montanha-russa, eu estou vendo todas as coisas. E o rapaz olhava e dizia, mas o que ele está vendo? E ele chegou e contou ao seu arquiteto. E ele começou a desenhar tudo o que ele dizia, ele desenhava. E um dia, estava lá aquele jovem, e estava lá a esposa deste homem, e estavam lá fazendo uma homenagem, e esse jovem chegou e foi falar.
Se olha, um dia eu cheguei e estava o Senhor, Donald, olhando para a montanha. E lá ele estava vendo todas essas coisas. É uma pena que ele não está aqui para receber as honras. Então a esposa dele chegou e foi com ele e disse: não, você está enganado. Pegou o microfone e disse: ele está enganado. Ele viu antes de morrer tudo o que você está vendo agora. Porque você não conseguiu visualizar o que ele via, porque a visão era dele. Mas ele morreu vendo. Ele viu o que era, o que acontecia. Então, o que é uma visão? A visão é essa coisa de você ver além da sua vista. É você buscar mesmo, a entender, a querer, a projetar. Nós precisamos projetar, precisamos copiar, precisamos analisar o que nós queremos. Né? E nada que nós vamos fazer sem estar no papel. Precisamos estar no papel, porque não vai dar certo. A gente esquece detalhes. Então nós precisamos colocar no papel, precisamos anotar, fazer o projeto do que nós queremos. Então, se eu projeto ser um grande líder de célula, eu preciso projetar, eu preciso ter visão e ver que cada pessoa que está ali é um líder, um novo líder que eu vou ter que formar. Então eu vou fazer tudo para levantar aquela pessoa, para que ela também tenha a mesma visão que eu. Mas para isso eu preciso entender que eu tenho que passar pelos níveis, alguns níveis na liderança, que vai me fazer, vai me ajudar. E eu preciso entender isso, porque senão eu vou desistir. Então a minha visão ela tem que estar ligada. E eu preciso ter conhecimento disso. Então eu preciso passar pelo primeiro nível, que é o nível da posição. É o nível onde eu ali estou como chefe, eu ali estou como uma pessoa que foi levantada para estar ali. As pessoas não me conhecem. Então quando eu começo a fazer uma célula, quando eu começo a estar na liderança, eu começo a falar e a dizer coisas, e as pessoas estão olhando para mim, e elas estão me investigando, elas estão olhando para mim para ver se realmente aquilo que eu estou falando é a verdade, é realmente aquilo que eu estou passando de coração. Então, quando eu começo a fazer com que as pessoas entendam que eu estou ali porque eu amo fazer aquele trabalho, que eu não estou sendo forçada a estar ali, e que eu começo a depositar nessas pessoas o amor de Cristo, então elas começam a me permitir que eu comece a entrar mais e mais, né, na vida delas e ajudá-la. Então essas pessoas começam a ser influenciadas. É quando eu passo para o segundo nível da influência. Elas começam a ser influenciadas por mim. E aí elas começam nessa influência, tudo que eu vou pedindo, elas vão então entrando, elas vão fazendo. Então eu já passo para o terceiro nível, que é da produção. Eu começo a produzir através dessas pessoas, eu começo a fazer com que elas tragam mais pessoas, elas começam então a produzir. E depois que eu passo por isso, eu começo a perceber que eu agora já estou no quarto nível. Eu tenho agora que começar a desenvolver essas pessoas, eu preciso agora discipulá-las, fazer com que essas pessoas aprendam a mesma coisa que eu aprendi. Então eu começo a ensinar essas pessoas, a discipular, porque nesta fase essas pessoas já passaram pelo encontro, pelo pré, pelo encontro, pelo pós, e já estão na escola de líderes, estão aprendendo, estão se desenvolvendo ali para também serem líderes com excelência. Quando eu estou fazendo isso, eu me vejo e olho para mim e digo: e agora? Qual será o meu nível? Para mim saber qual é o meu desenvolvimento pessoal, eu preciso saber aonde é que eu estou, em que posição eu estou, em que nível eu estou. Então eu começo a crescer ali, é quando eu começo então a frutificar mais e mais e mais, e assim a minha rede vai crescendo. Então é necessário para um líder ter êxito, ele precisa ter caráter. Então, nesse momento, a gente começa a perceber que nós temos caráter de Cristo, precisamos do caráter de Cristo, precisamos estar mesmo firmes e vigiar no nosso caráter, porque o caráter é diferente de temperamento.
Porque o temperamento é aquilo que nasceu comigo. Ele não vai me ajudar em muita coisa, não, porque eu posso controlar o meu temperamento. Mas o meu caráter, não. Meu caráter é formado, eu tenho que formar o meu caráter. E eu só formo meu caráter através da palavra, através do ensinamento, através da escola. Eu preciso me desenvolver, eu preciso começar a aprender, deixar de fazer coisas e fazer coisas que não fazia. Então eu preciso ter um conhecimento para isso. E eu preciso, então, estar segura. E a pessoa que tem caráter, ela é uma pessoa que ela enfrenta qualquer barreira, ela enfrenta qualquer problema que vem, ela resolve. Porque o líder de caráter é um líder que não tem a força de um chefe. Porque o chefe, ele precisa da autoridade dele para governar. E o líder de caráter não. Ele não precisa, ele precisa apenas da nossa boa vontade. Ele precisa apenas desenvolver essa boa vontade nas pessoas, ensinando-as para que elas façam. E quando ele consegue alcançar, vencer esta fase, então isso vai dando a ele mais um tipo de... Ele vai começando a crescer e vai se tornando grande líder, porque um grande líder lidera outros líderes e transforma esses outros líderes em grandes líderes. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha então tocar no seu coração, venha mostrar para você aonde é que você está. Pense muito bem em que nível você está, qual nível que você está. E comece então, se você está na posição, comece então a buscar, a se informar do seu trabalho, a querer saber mais, a buscar mais conhecimento dali, para você poder entender as pessoas. E entenda, no primeiro nível, que é o nível de posição, você apenas é uma pessoa que tem um título, ninguém lhe conhece, então não desanime. Continue orando, buscando ao Senhor, lendo, buscando, deposite em você, gaste com o seu conhecimento, invista em você, busque, participe sempre das aulas, do ensinamento, esteja sempre na sala de liderança, esteja sempre ligado ao seu líder, porque lembre-se de que todos nós nascemos líder, mas nós só nos formamos um líder de êxito quando nós começamos a acompanhar o nosso líder de êxito. Amém? Olá, pessoal! Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E também vá lá no nosso blog. Lá você vai encontrar também muitas curiosidades bíblicas, muitas informações para o seu crescimento espiritual. E vai lá, dá uma passadinha lá e se inscreva.